Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. O espaço que às segundas-feiras, a partir das 7 horas, aqui na Sintonia 95.5 em FM, traz-lhe a análise dos principais assuntos que marcaram a semana finda. Uma semana que ficou marcada por uma notícia positiva, a melhoria daquilo que é a posição de Angola no ranking Mo Ibrahim, naquilo que toca a boa governação, mas que também fica marcada pela volta de Angola para a lista cinzenta do Gafi. Rui de Castro, o que é que explica esta dicotomia? Estamos bem em governação, mas entretanto, naquilo que são as boas práticas a nível da banca e do combate ao branqueamento de capital, não tanto. Muito bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos colegas no estúdio. Eu não sei se nós poderemos tanto abordar dessa forma, não é? É que há efetivamente uma relação, mas há uma relação pelo lado menos positivo, não é? Porque mesmo a nível do índice Mo Ibrahim, não há dúvida que nós nos últimos 10 anos, e de acordo com este índice, nós tivemos uma melhoria passando da posição 45 para a 36. Acontece é que estamos a ver isto num grupo de 54 países. Ora, nós na posição 36 não estamos nem sequer a meio. O que quer dizer que houve, de facto, uma melhoria, mas porque estávamos muito mal. Ou seja, talvez tenhamos saído do mal para o medíocre. Portanto, esta outra medida ou indicação do Gafi está diretamente relacionada com os fatores menos positivos que nós temos e que são avaliados por este índice no quadro daquilo que é a boa governação. Portanto, este índice, para os ouvintes que não conhecem, é uma ferramenta que é usada para analisar, sobretudo, 4 categorias que têm a ver com a segurança e o Estado de Direito, a participação e direitos humanos, as oportunidades económicas sustentáveis e o desenvolvimento humano. Ora, nestas categorias, nós tivemos, de facto, algumas melhorias, de acordo com este relatório, no domínio do combate à corrupção, na participação e direitos humanos. Houve alguns avanços na participação política e nos direitos civis. Nas oportunidades de negócios, houve algumas melhorias também no ambiente de negócios e nas infraestruturas. E no desenvolvimento humano, tivemos algumas boas classificações, ou pelo menos positivas, no domínio da saúde, da educação e do bem-estar social. Ora, estes indicadores foram analisados por 49 fontes independentes que terão analisado então, o comportamento de Angola. Contudo, tivemos vários aspectos que continuam a não correr bem e onde pontua nomeadamente dificuldades nas questões de segurança,
Na liberdade de associação, onde baixamos 25 pontos. Na percepção pública de liberdade de expressão, baixamos 33 pontos. Baixamos também na liberdade nas redes sociais, em 16 pontos. E de modo que há que analisar bem e não embandeirar em arco, como se costuma dizer, porque de facto às vezes são-nos transmitidas informações de que estamos a ter muitas melhorias, mas efetivamente estamos a melhorar e não há dúvida que isto é real, mas ainda há muito por fazer. E este muito por fazer é que vai contribuir para que depois não sejamos surpreendidos com alguns precalços, como nomeadamente este de termos de voltar para o purgatório do Gafi, não é? Seguramente por alguns 3 anos, com algumas repercussões que obviamente aqui os meus colegas depois vão tocar e eu voltaria um bocadinho depois. Adebayo Vuns, de facto, o que disse aqui Rui de Castro é que esta volta à lista cinzenta põe em causa toda aquela diplomacia económica que tem sido feita ao longo dos últimos anos. Voltamos à lista cinzenta, voltamos aos entraves no acesso a divisas, aquilo que é a rede bancária internacional é mais um entrave naquilo que é a nossa economia. Bom, voltamos à lista cinzenta, não é? Estamos num constante vai e vem, não é? Nos últimos 15 anos, não é? De 2010 para cá, nós estamos visivelmente, ora entra, ora sai, o que quer dizer que nós estamos a ser inconstantes, não é? A grande repercussão não altera a nossa situação do ponto de vista do acesso às divisas, não se agrava porque ela já é por si delicada, não é? Com alguma dificuldade de acesso por força das restrições no acesso aos bancos correspondentes, sobretudo para o acesso ao dólar, não é? E aqui a situação é relativamente diferente no acesso ao euro, mas cria-nos um tema reputacional sério, não é? Para o país, do ponto de vista dos mercados e mesmo na comunidade internacional, no atinente aos princípios de governance, de boas práticas, não é? Depois também traz ao de cima aqui uma certa, eu diria uma certa perda de soberania, porque o que o Gafi no fundo vai impor agora é uma monitoria. No fundo eles vão não só ditar as reformas que temos que fazer, e aquelas 17, não é? Mas também, no fundo, eles vão exercer um controle mais direto sobre a implementação dessas reformas. E a nossa inconsistência, ela é muito visível do ponto de vista do ordenamento do quadro legal. Nós temos avanços e depois precisamos rapidamente, nós muitas das vezes criamos as leis, não criamos o regulamento, portanto fica pouco rigoroso. Depois temos um tema de reforço e capacitação de algumas instituições, que eles chamam algumas agências, e aqui salta à vista, por exemplo, a PGR, o SIC, a UIF, o SINCE, o CIE, e mesmo também algumas instituições reguladoras do próprio sistema financeiro, como o BNA, a CMC, a ARSEG e creio que também o Instituto de Jogos, não é? Não obstante, aqui, quando olhamos para as 17 tarefas que ficam por executar, salta à vista, por exemplo, alguns temas relacionados ao imobiliário, alguns temas relacionados às casas de câmbio,
alguns temas relacionados às ONGs e também alguns temas relacionados às igrejas. O que quer dizer que estamos a olhar aqui grupos que exercem atividade, mas que efetivamente são pouco transparentes. Nós acabamos por ter muito pouca visibilidade sobre a origem de fundos que circulam nestes meandros do imobiliário, casas de câmbio, ONGs e igrejas, e nem conhecemos depois o destino, porque há algumas notícias de igrejas a fazerem lavagens de dinheiro, a boca pequena, fala-se de algumas situações. Portanto, o que eles, no fundo, propõem é que estas agências, sobretudo, sejam melhor capacitadas para identificar, para investigar com objetividade, não é? E depois para que esses processos sejam conduzidos ao nível judicial de forma dentro dos timings, não é? Porque para mim o que salta é nós precisamos de ser digamos consistentes nas reformas que vamos implementar para não estarmos permanentemente neste stress que depois tem repercussão na própria prestação de confiança em relação ao nosso mercado, inclusive para investidores, principalmente para investidores estrangeiros. Ainda em inglês, fica mais uma vez manchada aquela que é a imagem de Angola à escala mundial. Sim, isso é uma das consequências de estar numa lista cinzenta do Grupo da Ação Financeira Internacional, e quando um país entra para esta lista, implica dizer que se identificaram deficiências estratégicas no seu regime de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. E aqui há vários domínios que geralmente devem ser considerados. Há deficiências na regulação e supervisão, e eu penso que em relação a esse aspecto teremos evoluído muito. Há também fragilidades institucionais e falta de capacidade dessas instituições. Aqui disse muito bem o Adbaio. E depois há a falta de conformidade com as recomendações do próprio GAFI. Não é? Podem haver regulações e legislação, mas podem não estar consistentes, não ser consistentes com aqueles que são os regulamentos, recomendações do GAFI. O GAFI geralmente tem 40 recomendações em vários domínios, não é? Que orientam os países a criar sistemas eficazes de combatem a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e compreendem geralmente 5 domínios, né? Recomendações ao nível de políticas de coordenação de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, medidas preventivas, poderes e responsabilidade das autoridades competentes, e aí aqui faço a ênfase das autoridades competentes, e depois também transparência e beneficiários finais e cooperação internacional. Estes são os aspectos assim transversais, não é? Gerais, mas pela leitura que se faz do comunicado e da deliberação da reunião do GAFI, nós podemos compreender concretamente o que se passou no caso específico de Angola, né? Porque o comunicado diz que está na página do GAFI, diz que nesta data o governo angolano, né, assumiu um compromisso político de alto nível para trabalhar com essa agência, né, com este organismo global e com o Grupo da Ação Financeira da África Oriental e Austral, para fortalecer a eficácia do seu regime de prevenção e lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo. É importante notar que, e também a deliberação, ou o comunicado sobre a deliberação faz essa nota que, desde que foi feito ou elaborado o relatório da avaliação do GAFI, nós fomos sujeitos a esta avaliação em junho de 2023. Angola fez alguns progressos no domínio da melhoria
da Cooperação e Coordenação Nacional. Isto quer dizer que, da avaliação que fizeram, Angola, portanto, as entidades estão a cooperar mais, não é? Há também uma melhoria ao nível da cooperação internacional e o uso da inteligência financeira pelas as autoridades competentes. Entretanto, há que melhorar os seguintes aspectos que fazem parte do plano de ação, nomeadamente o aprofundamento do entendimento sobre os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Isto implica dizer que as instituições visadas que têm que combater, supervisionar, têm um fraco entendimento sobre todos os aspectos que podem constituir risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Garantir que as autoridades competentes tenham acesso adequado, preciso e oportuno às informações de beneficiários finais e que as infrações e obrigações sejam devidamente tratadas. Portanto, aqui, uma das questões ligadas ao branqueamento de capitais tem a ver exatamente perceber-se quem são, porque são formas dissimuladas, também está muito relacionada também à corrupção, não é? E nós não temos mecanismos, não conseguimos, nós como país, não temos mecanismos de perceber quem são os beneficiários finais de determinadas operações, ou há dificuldade de os órgãos que devem acompanhar, supervisionar, obter esta informação. Um terceiro aspecto, o país precisa demonstrar aumento nas investigações e processos de lavagem de dinheiro. Portanto, aqui, inclusivamente, um caso que é paradoxo, na conversa com uns amigos sobre estas matérias, estavam a falar do caso BES em Portugal, né? E há um processo grande neste caso. E não se compreende, por exemplo, que tendo ramificações e relações entre os dois países, vemos o tratamento que Portugal tem estado a dar ao longo desses tempos, não é? E o que Angola está a fazer. Portanto, estes são aspectos que certamente denunciam fraquezas em relação a esse aspecto. O país precisa também demonstrar a capacidade de identificar, investigar e processar casos de financiamento do terrorismo, implementar um processo eficaz para aplicação ou aplicar sanções financeiras direcionadas sem demora, estamos a levar tempo, e não menos importante, aprimorar a supervisão baseada no risco de entidades financeiras não bancárias e profissões e atividades não financeiras. Portanto, o que aqui está a dizer, passa-se a ideia que, em princípio, o problema não está no setor financeiro bancário, que este tem regras já bem estruturadas e pela avaliação e os resultados da avaliação pode-se compreender que os mecanismos são eficazes e estão a trabalhar, mas ficam de fora outras instituições que também são utilizadas para o branqueamento de capitais. O Adebayo referiu-se a algumas e eu gostava só aqui também de enfatizar pelo menos duas que ele não referiu. Por exemplo, os advogados, notários e outros profissionais jurídicos independentes, quando realizam transações financeiras em nome de clientes, não menos importantes, os contabilistas também, quando gerem patrimónios de clientes, e os trust funds, empresas de prestação de serviços, corretores de imóveis e também pessoas que comercializam metais, pedras preciosas e até joias, por exemplo. Então, estas instituições, e eu penso que é a grande lacuna que o país ainda tem, porque uma das formas, todos nós sabemos, também de ocultar riqueza e lavar dinheiro é por via de joias e nós temos efetivamente aqui um problema sério neste domínio. Rui de Castro. Bom, eu queria também acrescentar um pouco relativamente a este assunto do GAFI. É que o Ender referiu há pouco que foi feita uma inspeção pelo órgão regional do GAFI o ano passado. E as nossas autoridades financeiras já previam
que, como resultado das inconformidades que foram detectadas por este grupo, que nós pudéssemos vir a sofrer esta sanção, se é assim que podemos chamar. Não, não é sanção. Não é. Não é sanção. Pronto, eu retiro a sanção, mas quer dizer, não sei se é uma penalização, mas ok. Classificação negativa. Pronto, então vamos chamar atenuando e endeusando aqui, que fica então uma coisa muito suave. Esta nota, pronto. O certo é que, primeiro, logo a partir daquele momento, deveriam ter começado a ser tomadas medidas no sentido de corrigir. E parece-me que isso não foi feito, porque se esta avaliação foi em junho do ano passado, estamos a entrar em novembro, quer dizer que passou um ano e mais alguns meses de possibilidades de demonstrar às instâncias internacionais que de facto estávamos comprometidos em corrigir e, portanto, muito possivelmente que esta classificação negativa não seria tomada. Agora, é de facto preocupante quando tem a ver com dois aspectos que são de extrema preocupação internacional para os dias que correm e que têm a ver, uma com o branqueamento de capitais e a outra com o financiamento ao terrorismo. Ora, não fica de facto nada bem que um Estado como o nosso possa ficar associado, ainda que ao de leve, a estas situações, não é? E efetivamente prova que medidas rigorosas deveriam ter sido tomadas e terão mesmo que ser tomadas. E não sei mesmo se esta exoneração da direção do SIC e a mudança do diretor-geral do Serviço de Migração e Estrangeiros, exatamente no dia em que o GAFI anuncia esta sua decisão, não terá a ver já com este processo em que está a nossa Ministra das Finanças em Washington a ver se consegue um novo programa de financiamento e de certo modo, mais vantajoso. E, digamos que o tapete é-lhe puxado com uma decisão deste género, porque muito dificilmente este programa será conseguido ou se será vantajoso. Até poderá ser conseguido. Duvido é que, com todas estas preocupações, o programa possa ser vantajoso. Agora, aquilo que também se diz é que não é tão suave como possa parecer, porque vamos de certeza, e particularmente a nível da banca, ter maiores dificuldades nos processos de transferência de e para Angola. E então aqui os nossos empresários irão passar a ter mais dificuldades nas importações de matéria-prima, de renovação de estoques e outros, porque, de facto, toda e qualquer operação será analisada ao pormenor. Adbaivons. Eu creio que nós, e o comunicado do Ministério das Finanças referia-se ao facto de, na avaliação de 2023, terem sido identificadas 70 medidas sobre as quais as instituições angolanas, em vários níveis, não é? deveriam trabalhar e
Na conclusão agora, acabaram por ficar 17 outras, né? Mas nessas coisas, pronto, nestas coisas o que deve prevalecer mesmo é aqui a necessidade que temos de rapidamente reforçarmos o sistema de combate, principalmente ao financiamento do terrorismo, não é? E uma vez que nós não estamos a leste daquilo que se passa no mundo, dos conflitos, dos vários entes da geopolítica, e portanto nós temos de nos adequar à realidade e evitar que dinheiro proveniente de transações feitas em Angola possam estar realmente a servir de fonte de instabilidade noutros países e noutras realidades. Por outro lado, para a dimensão mais interna, tem muito a ver aqui com o tema do branqueamento de capitais, não é? E nas suas várias nuances sobre as quais nós também devemos prestar alguma atenção, não é? E isso é importante porque, e associando aqui ao tema do relatório ou do índice Mo Ibrahim, não é? Nós fomos, digamos, avaliados na dimensão do combate à corrupção muito positivamente, mas não significa que não tenhamos trabalho para fazer. E esta questão do combate ao branqueamento de capitais é só uma das dimensões do muito que ainda temos por fazer. E aqui, voltando para esta questão do índice Mo Ibrahim, eu julgo que nós devemos ser mais ambiciosos e não nos... É verdade que congratulamos-nos, obviamente, com os indicadores de melhoria, não é? Dos últimos 2 anos, não é? Em que saímos, creio que de 44,5 para 36. Mas se olharmos para a lista dos 54 países africanos, vamos ver que nem estamos ainda ao meio da tabela. O que quer dizer que, efetivamente, devemos continuar a fazer o nosso trabalho de casa em várias dimensões, não é? Esta dimensão do combate à corrupção é só uma, mas há outras, e mesmo aquelas onde já fomos, digamos, avaliados muito positivamente, que tem a ver com o desenvolvimento humano, em particular o tema da saúde e também as oportunidades de negócios, porque efetivamente, e conhecendo a nossa realidade como todos nós conhecemos, efetivamente temos espaços para aprofundar melhorias e todos nós sabemos em que situação está o nosso ambiente de negócios. E não precisamos sair muito longe. Aqui na nossa realidade facilmente identificamos aspectos sobre os quais devemos trabalhar e devemos, no fundo, criar o nosso próprio roteiro no sentido de implementar. No caso do GAFI, há aquele roteiro com as 17 medidas em que seremos obrigados a implementar quase que não é só monitoria, com o controle direto do próprio GAFI. No caso de outras políticas públicas, nós precisamos de efetivamente fazer os nossos processos internos, quer de desenho, de implementação, de monitoria da sua implementação, e há aqui, portanto, aspectos que me chamam a atenção. O positivo tem muito, insisto, no tema do ambiente de negócios, onde precisamos que o setor privado consiga ocupar um papel mais proeminente, mais proativo na nossa economia, não é? Principalmente em alguns setores que têm relação direta depois com temas como o bem-estar e, em particular, o tema da segurança alimentar que falamos a semana passada, mas também
Há outros aspectos, porventura, mais de índole de sistema político, sobre os quais nós precisamos dar passos mais consistentes. Por exemplo, o tema da percepção pública da liberdade de expressão. Quer dizer, eu julgo que, por exemplo, chama-me a atenção, não é, o facto de nós, e apesar das dimensões hoje, vamos dizer, do mundo onde o digital acaba por ocupar um espaço muito ativo, mas chama-me a atenção o facto de nós hoje, por exemplo, em Luanda, termos basicamente 3 jornais. Por exemplo, e aliás, falava-se, um dos indicadores é o pluralismo político, onde também a nossa avaliação não foi muito boa. E nós precisamos de promover espaços para esse pluralismo fazer-se sentir de forma mais efetiva, e um desses espaços é na mídia, em particular, por exemplo, no tema da circulação dos jornais. Quer dizer, nós temos um país com 32 milhões, vamos a estimar, 32 milhões de habitantes, vamos aguardar o resultado do nosso famoso censo, onde temos 3 jornais para 30, basicamente, que se imprime e que se leia, são 3 jornais, basicamente, não é? E onde as tiragens destes 3 jornais seguramente não chegam aos 100 mil exemplares para 32 milhões de habitantes. Por aí vê-se também o volume de trabalho que temos que fazer para aumentarmos os níveis de literacia da nossa população, e isso depois repercute-se noutras dimensões, como a própria sociedade civil, a própria liberdade de associação, os temas da inclusão, dos direitos, da participação. Vamos fazer um curto intervalo e voltamos já a seguir. E estamos de volta com o Jornal 7 Dias, a semana retrospectiva, ainda a olhar para aquilo que foram as notícias da semana finda relacionada àquilo que é a posição de Angola em diferentes rankings. Ainda inglês, esta volta de Angola, a lista cinzenta, num aspecto que é relacionado ao branqueamento de capitais, põe em causa aquilo que é o todo do combate à corrupção? Todo não. Obviamente que passa a imagem, e é isto que o relatório diz, que temos fragilidades estratégicas, é assim que eles chamam, não é? Mas também não devemos fazer disso um grande bicho de 7 cabeças, não é? E há sempre aspectos positivos e negativos. O aspecto positivo disto é que este combate à corrupção e as várias formas de corrupção e crimes, e nesse caso esses crimes, branqueamento de capital e financiamento do terrorismo, significa dizer que vai haver e continuará a haver pressão externa, não é? Portanto, é algo que não vai depender apenas do governo angolano. Portanto, hoje o mundo está a avançar nesta direção, os países estão a trabalhar muito nisto. Eu lembro-me que, por exemplo, é a Alemanha que agora fundiu 2 entidades que se encarregam na Alemanha de fazer o combate, e criou uma instituição com um orçamento de 700 milhões de euros. É só para perceber a dimensão e o nível e a preocupação mundial que isto é. Segundo, que é possível também, tal como aconteceu no passado, é possível sair dela. E nesta reunião, por exemplo, Senegal saiu da lista cinzenta do Gafi, não é? E depois se nos consola também, não é? Não somos os únicos, não é? Existem nesse momento mais 24, um total de 24 países que incluem a África do Sul, para além de Angola, a África do Sul, não vou citar todos, a África do Sul, a Namíbia, a Nigéria, o Quênia, a Costa do Marfim, a RDC também. Agora, algumas preocupações e aspectos devem ser considerados, é que, para além dos temas internos nossos, né, endógenos, situações de branqueamentos de capitais que resultam de ações, inações ou omissões das nossas instituições e dos nossos concidadãos, não é? Há também aqui o risco, e não fiquei esclarecido, se podemos também já estar numa situação em que, somos receptores de recursos financeiros
de outros países, não é? Que utilizam Angola para lavar capital. E pela natureza pela natureza do investimento que temos estado a atrair, não é? E aquilo que vemos ocorrer nas nossas cidades, de tipo de comércio, é preciso ter alguma preocupação em relação... Sendo sinal de alerta. Sim, mas também não podemos estigmatizar essa situação, não é? Portanto, coisa dos estrangeiros africanos, ocidentais, não. O Ocidente também tem muito disto. Aliás, praças famosas como a de Londres são muito conhecidas nessas praias e utilizadas, né? E depois, outro aspecto que é importante também agora salvaguardar, sim, nós precisamos de fazer o nosso trabalho de casa, temos um plano, assumimos um compromisso, mas esperemos que não devamos, por exemplo, condenar, processar só por processar para mostrar números, não é? E isto também há o risco, né? Portanto, agora, para sair da lista, e é uma preocupação sempre, né? Portanto, um país com as características como as nossas, um forte mercado informal, muita corrupção, concentração, então não se condena ninguém, não se processa ninguém. É preciso fazer esse trabalho. Mas agora, não precisamos também ir condenando pessoas só por mostrar que estamos a fazer esse trabalho. E aqui há um paradoxo, né? E a relação que se faz com o índice Mo Ibrahim. O Adebayo referiu-se muito bem que um dos aspectos em que Angola fez um grande avanço é o tema da luta contra a corrupção. E é verdade, hoje pelo menos fala-se, hoje não, já há algum tempo, desde o mandato do presidente João Lourenço, a corrupção tem estado na agenda política. Mas há também aqui um revés, não é? Que é o facto de a principal entidade que está a lutar e que esteve a travar a luta contra a corrupção ter sido exonerada, não é? A recuperação de ativos, não é? Ter sido exonerada e com informações muito pouco abonatórias sobre a forma como se conduziram esses processos. Significa dizer que, portanto, não nos espantemos que, se isso for verdade, que possamos ter algum revés, não é? Baixar nesta pontuação, porque em alguns aspectos, pelo que li, houve uma evolução de mais de 20 pontos. Por outro lado, e ainda em relação ao índice de governação da Fundação Ibrahim, é que ela é um mecanismo que avalia e monitora o desempenho da governação dos nossos países e define a governação como a provisão de bens políticos, sociais, económicos e ambientais para os cidadãos, não é? É um direito que os cidadãos têm e também os Estados têm esta responsabilidade de providenciar esses bens. Obviamente que terá contribuído muito para a nossa evolução. E lembro-me quando nós avaliamos, e eu pessoalmente referi-me a isto porque estive a fazer esta pesquisa, disse que a maior parte dos rankings, das instituições que têm rankings sobre vários aspectos, e sobre a África em particular, diziam que Angola, a constatação era que estávamos no fundo, não é? Não estávamos nos lugares cimeiros, mas reconheciam-se muito trabalho. E em relação ao Mo Ibrahim, Angola evoluiu sim, mas ainda é considerado um país que tem uma evolução lenta. Portanto, é preciso fazer mais, e os meus colegas já se referiram aqui a esse aspecto. Mas um outro aspecto fundamental que o relatório refere, é que, e não é só um problema de Angola, e é preciso também trabalhar-se nesse aspecto, é que há um gap entre aquilo que são as realizações dos governos, não é? E o gap, aquele que é a percepção das populações e o impacto que eles têm na vida das populações. Portanto, por um lado, há aqui um problema da dimensão das reformas e a profundidade, que provavelmente não estão ainda
ao nível das expectativas, mas também a prioridade, qualidade e a natureza das reformas. E então, este gap é importante porque fechar, porque podem e geram sempre tensões sociais, sobretudo com uma gama muito importante para os países africanos, que é a juventude, que não tendo as suas aspirações, necessidades e interesses satisfeitos, obviamente reclamam, isso gera instabilidade social e nós temos os indicadores sociais e económicos relacionados, por exemplo, à questão da juventude, estão claramente, portanto, o que temos agora internamente dão-nos a indicação de que ainda há um trabalho a fazer, mas também temos que reconhecer que as transformações levam o seu tempo, não é, para as realizar e também levam um determinado tempo para ter o efeito necessário na vida das pessoas. Um dos aspectos muito importantes desta avaliação no âmbito do que é o Mo Ibrahim são os direitos humanos. Durante a passada semana foi apresentado o PANET, o Plano de Erradicação do Trabalho Infantil, que tem justamente a ver com aquilo que são os direitos humanos das nossas crianças, mas entretanto são apresentadas uma série de profissões ou de tarefas que são banidas e proibidas aos nossos menores. Apresentar-se uma lista num plano que diz que prevê a erradicação não estaria a relativizar esta situação, Rui de Castro? Bom, de facto, durante a semana foi apresentado pelo MAPES este plano nacional de erradicação do trabalho infantil. Este plano resulta de algumas responsabilidades que nós temos assumidas junto da Organização das Nações Unidas e em função de uma resolução que data de 2019. Nós declaramos em 2021 que iríamos também participar e desenvolver todo um trabalho neste sentido. E esta semana foi anunciado um plano que terá como prazo de cumprimento 2025. Portanto, logo à partida, dá-nos para perceber que muito dificilmente poderá ser cumprido. Ainda que o próprio MAPES apele a um conjunto de instituições, à sociedade civil, às igrejas, às forças de segurança, para que também contribuam para que todos estes aspectos relacionados com o trabalho infantil, que vão desde a proibição das crianças trabalharem em pedreiras, na extração do sal, que sejam interditadas de trabalhar em períodos noturnos, trabalhem durante muitas horas. Bom, enfim, há todas estas restrições estabelecidas em documento, mas que vão, digamos que um pouco em contramão com aquela que é a nossa realidade. E a nossa realidade começa logo porque foi referido ainda há pouco que nós temos um índice de natalidade muito elevado, temos muitas crianças, os índices de pobreza estão a crescer, ainda nem conseguimos estancá-los. Os últimos dados apontam para cerca de 14 milhões de pessoas quase que na pobreza extrema.
temos mais de 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. E, portanto, as crianças estão aí. Portanto, agora, não podem trabalhar porque afeta o seu bom desenvolvimento. É corretíssimo. Também não podem ficar em casa apenas porque depois, e infelizmente temos notado muitos casos destes, muitas famílias até estão a tirar os seus filhos para a rua. Portanto, temos que encontrar aqui algum meio termo para permitirmos que possa haver algum trabalho, garantirmos que hajam mais escolas, e portanto já se viu que este é um processo que demora, porque tem que haver dinheiro para a construção de escolas, temos que preparar e contratar mais professores, enfim, há toda esta dinâmica que não se resolve só porque nós gostaríamos que se resolvesse, porque se fosse assim já estaríamos no país das maravilhas, não é? Portanto, há aqui todo este processo. Agora, não há dúvida que, pelo menos, elencar aquelas que são as profissões mais perigosas poderá permitir que os empregadores comecem a ter muito mais atenção para com este pormenor. Há responsabilidades do Estado, mas também há responsabilidades das famílias, mas o certo é que até mesmo por questões culturais, e particularmente no campo, as famílias têm muitos filhos porque sabem, primeiro, que o índice de mortalidade também não é baixo. Quer dizer que poderão perder alguns deles. Mas é também para que tenham ali força de trabalho. Ora, por lei determinar-se que o filho não pode ir para a lavra pegar na enxada, estamos a criar um problema também cultural, porque ainda não conseguimos encontrar outras soluções. Adebayo Vunge, parece-lhe execuível este PANETI? Bom, eu saúdo vivamente e defendo que, digamos, o Estado deve comprometer-se e trabalhar afincadamente no sentido de revertermos a situação das crianças, adolescentes e, por extensão, dos jovens. Porque esta situação do trabalho infantil, não é, tem por trás outros fenómenos, como é a violência física, sexual e até emocional, não é? E está a ganhar contornos cada vez mais preocupantes, porque nós inicialmente tendemos a associar esse fenómeno ao meio rural. É verdade que no meio rural ele ganha maior expressão, mas nós nas cidades já temos algumas situações também preocupantes, não é? De exploração mesmo sexual de menores e também utilização das crianças no narcotráfico em algumas zonas, não é? Outra situação onde o trabalho infantil é muito, ou é cada vez mais notório, tem a ver com o garimpo, não é? E aí está associado a outros fenómenos como o tráfico de humanos, porque em alguns casos estamos a falar de crianças que vêm de outras regiões, não só do país,
mas em alguns casos mesmo que vêm de países limítrofes, em particular do Congo. E, portanto, este quadro é desolador, é preocupante, e mais preocupante porque os números de crianças realmente fora da escola, porque no final do dia nós acabamos por voltar a um tema que já é recorrente nas nossas intervenções, mas o lugar das crianças é na escola e nós temos que, enquanto Estado, enquanto sociedade, enquanto nação, assumir esse compromisso. O lugar da criança, fora a família e outros ambientes, mas o lugar onde a criança deve efetivamente desenvolver-se é na escola. E temos que criar condições para resolvermos este drama social que nós temos do número elevadíssimo de crianças que infelizmente ainda estão fora da escola, que depois gera esse tipo de situações, não é? É verdade que pode demandar algum conflito cultural e o Rui referiu-se muito bem, mas nós temos que também aí, se for necessário, num estágio diferente de evolução, porque por ora o nosso estágio é mesmo este, é trabalhar para resolver esse tema de base, que é dar acesso e desbloquearmos os entraves que existem, documentos, distância, ausência de infraestruturas, as próprias questões culturais também no meio, para que tenhamos as crianças a desenvolverem as suas capacidades e porque isso também não é só a própria criança em si, é também nós projetarmos o tipo de sociedade, o tipo de desenvolvimento que estamos a construir a la longa, porque senão vamos continuar nos próximos 20, 30, 40, 50 anos a depender excessivamente de mão de obra expatriada para desenvolver trabalhos que podem muito bem ser desenvolvidos pelos nossos nacionais. De resto, se as pessoas depois não têm acesso à educação, também não conseguem ter acesso a emprego. E nós, na semana passada, creio, também falamos aqui dos números do desemprego, que uma coisa leva a outra. Portanto, nós temos que efetivamente assumir políticas públicas e avançar na sua implementação. Trabalharmos de forma muito afincada para implementarmos. E este plano do MAPTES, para mim ele é bem visto, mas é esperar efetivamente que o MAPTES e todos os outros players à volta consigam erradicar esse fenómeno, mas erradicar esse fenómeno não depende só desta componente do plano em si, depende fundamentalmente de colocarmos as crianças onde elas devem estar, repito, na escola. Em inglês é mais um plano cheio de boas intenções, mas difícil de executar. Bem, este plano certamente sinaliza o compromisso do Estado ou pelo menos, não só o compromisso, mas o interesse do Estado em resolver esta situação. E esta é, de facto, uma boa nova. O país, portanto, Angola é membro da Organização Internacional do Trabalho, é membro das Nações Unidas e deve cumprir, não é, as várias convenções que existem sobre o trabalho infantil. Desde logo a Convenção 138 da OIT sobre a idade mínima para admissão ao emprego, a Convenção 182 sobre a proibição das piores formas de trabalho, esta é de 1999, a primeira de 1973, a Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, de 1989, e depois o compromisso 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. Ok? A mim, eu não sei qual foi o diagnóstico que foi feito, porque para assegurarmos que até 2025
vamos erradicar o trabalho infantil, precisamos, por um lado, saber quais são os números neste momento, e depois quais são os meios e instituições que vão fazer face a este grande desafio. A mim parece-me que este tema do trabalho infantil é um problema da pobreza, e nós sabemos que temos um grave problema de pobreza, e que as crianças e velhos ou idosos são as pessoas mais vulneráveis e que mais sofrem com este flagelo. Para além dos setores a que quer o Rui e o Adbai já se referiram, as outras áreas de risco em que se envolvem crianças é o setor da fabricação e indústria têxtil, os serviços domésticos, e aqui uma situação muito particular, não é? Em que se envolvem crianças, e é um grande desafio até para se perceber, né, os grandes problemas que existem no seio familiar, porque ocorrem num ambiente mais restrito, não é? E vemos todos pessoas na rua, não é? Portanto, o setor do comércio informal na rua, os mercados, portanto, são obviamente muito suportados por crianças, porque as famílias estão pobres. Eu penso que estou em crer que com um programa como Quenda, não é? E que vai ser até ampliado, provavelmente podemos ter melhores resultados e resolver essa situação, porque se as famílias têm uma forma de rendimento para sustentar e fazer face às suas necessidades principais, não é? Significa dizer que não precisam de fazer recurso às crianças para o trabalho que é necessário para manter aquela família. Não podemos também perder de vista que muitas das nossas famílias, e em situações que ocorrem esse fenómeno, e é assim que também podemos resolver e endereçar as diferentes situações. É preciso ver a estrutura familiar, e vamos ver que, assim, grosso modo, o que se vê é que as nossas famílias hoje são compostas por mulheres solteiras, não é? E com crianças, não é? Obviamente, sem marido, e muitas delas são viúvas, e depois é preciso separar a relação, a questão das zonas urbanas, das zonas rurais, mas o que eu queria aqui dizer é que programas como o Quenda podem, sim, ajudar a minimizar essa situação. Eu não acredito que consigamos já erradicar, não é? Porque isto é muito complexo, significa alterar toda a estrutura económica e social. Precisamos crescer mais, porque, como referimos, é preciso diminuir a pobreza. Mas é uma situação e uma realidade que pode ser também combatida e ultrapassada, não só pelo Estado. O Estado lidera, mas há uma preocupação ética até hoje na gestão das grandes empresas internacionais, que por causa deste aspecto, e em alguns países há inclusivamente multas. Nós gostaria só de voltar um bocadinho atrás em relação ao que tivemos a abordar antes sobre a compliance, ou sobre o branqueamento de capitais, não é? E aqui também há um tema de cumprimento das regras e leis. Se há proibições e se quem não cumpre é multado, significa dizer, para que prevenirmos e detectarmos essas situações ao nível das empresas, portanto, tirando os aspectos do setor informal e das famílias, isto ocorre nas empresas, e é um fenómeno que é global, e inclusivamente muitos produtos que nós utilizamos de empresas multinacionais, e por isso é que a China, por exemplo, melhorou muito, porque era a fábrica do mundo e era competitiva por causa do custo de mão de obra muito barato, não é? E que quase toda a Ásia envolviam muitas crianças. E hoje há uma grande consciência sobre isso, o mundo evoluiu muito, e então, e ali onde eu queria chegar, é fundamental que para além dessas medidas de política, que as organizações
tenham, sobretudo, profissionais e instrumentos de compliance, né? Não só assegurar o cumprimento das leis contra o branqueamento de capital, mas, neste caso, é preciso que hajam órgãos e sistemas e os sistemas de governação compreendam aquilo que se chama as linhas de defesa das diferentes temáticas e preocupações, em que os profissionais de compliance, e o país quase que não se fala disso e está a fazer muito pouco em relação a isso, oficiais de compliance, os auditores internos são fundamentais. Para além dos auditores internos, os auditores externos e contabilistas também são fundamentais, e as ordens profissionais. Por quê? Porque, para além de estando expostos a um determinado problema ético, eles, porque estão sujeitos também aos seus códigos de conduta das profissões, têm mecanismos e canais para denunciar situações do género. Só para fechar rapidamente, citaria pelo menos 2 ou 3 empresas que desenvolveram mecanismos para combater e erradicar o trabalho infantil nas suas cadeias de suprimentos, como a Nestlé, por causa portanto, tem um Nestlé Cocoa Plan, portanto, para combater o trabalho infantil na sua cadeia de fornecimento de cacau na Costa do Marfim e no Ghana, a IKEA com a Highway Standard, a Unilever, a Apple. Portanto, são mecanismos que se promovem, né, para combater este problema. E em relação, assim, o que sabemos, não é que felizmente Angola não está na lista, se calhar ainda, não sei, não está na lista, esperemos que não, e é preciso ter isto em atenção, porque isto é mais um aspecto negativo à nossa reputação e que compromete todo o esforço, e não referimos aquele esforço de atração de investimento direto estrangeiro. Portanto, hoje há maior consciência disso, e sobretudo as empresas que estão na Bolsa não querem estar em mercados com este nível tão elevado, que não são só os riscos políticos, mas o Níger, sobretudo nas atividades agrícolas e comerciais, o Burkina Faso na mineração artesanal, a RDC também, nas minas do cobalto, o Paquistão, o Afeganistão. Portanto, a sociedade, o país tem que se mobilizar para ultrapassar esse problema, que não é apenas do Estado. Nós voltamos já a seguir com o nosso último bloco. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva, e como de costume deixamos o último bloco para elencar aqueles que foram os principais destaques da semana. Vamos aos recados. Rui de Castro. Bom, eu tinha em primeiro lugar algo que não é bem um recado, mas é uma nota triste, porque esta semana finda nós perdemos o segundo cardeal que Angola tinha. Portanto, foi de facto um mês de outubro terrível para a Igreja Católica. Primeiro foi o nosso cardeal de nascimento e agora foi o cardeal de Alcorzo. Agora, já mais para recado. Em primeiro lugar, numa das estações de rádio tanto de Luanda, tomei conhecimento de uma situação que de facto é preocupante e que de acordo com as ONGs que apresentaram a situação, os índices de prostituição masculina estão a subir de forma dramática nas cadeias de Luanda. E deram como um dos exemplos o próprio hospital, cadeia ou prisão de São Paulo. Segundo esta ONG, por dificuldades inerentes ao funcionamento das próprias cadeias,
os presos não têm colchões, não têm... Enfim, há um conjunto de condições. Condições essas que depois lhes são dadas por alguns indivíduos que também estão detidos, que têm outro tipo de possibilidades e que a troca de favores sexuais permitem que eles usem os colchões, que adquiram as havaianas, comida, objetos de higiene pessoal e até droga. Outra questão que também tomei conhecimento pela imprensa durante a semana é que no domínio da saúde o próximo Orçamento Geral do Estado vai consagrar uma modalidade nova para que os hospitais deixem de ser totalmente gratuitos para todos. Irá passar a existir uma fórmula de que num sistema de parceria público-privada ou de gestão privada de alguns serviços que são dos hospitais, as pessoas que não estejam nas classes mais vulneráveis, porque estas serão atendidas de forma, ou continuarão a ser, ou esperemos que sejam mesmo, atendidas de forma gratuita, as outras irão passar a pagar. Passarão a pagar por um TAC, por uma ressonância magnética, por uma cirurgia robótica, enfim. Portanto, será uma forma de rentabilizar os investimentos que foram feitos nos hospitais. Por falar em investimentos, correu um vídeo nas redes sociais que demonstra que, efetivamente, nós, no campo da saúde, ainda teremos bastante para melhorar. De 2 jovens que tinham sofrido um acidente, foram transportados para um centro de saúde por um agente da polícia e ficaram depositados no chão à frente do centro de saúde, e os enfermeiros impotentes por não terem nem uma maca, nem uma viatura para o retirar dali para ir para uma unidade, e nem terem meios para poderem atender aqueles 2 cidadãos. Portanto, foi de facto uma imagem bastante triste. Por outro lado, tinha, e talvez mesmo já para terminar, aqui uma questão, já que continuam as ações para se cuidar a imagem de Luanda por causa da vinda do presidente dos Estados Unidos da América. E então acho que também já era a altura, no quadro de todas estas pinturas de lancis e casas e muros, que também se pintasse o muro que circunda todo o aeroporto. Porque, de facto, quando os passageiros aterram ou o avião decola, ficam com esta imagem triste de um muro muito maltratado. Ainda em inglês, os seus recados. Bem, eu não tenho assim tantos recados, né? Fui ultrapassado pelo Rui, mas era sobretudo abordar e perceber o drama relacionado com os camionistas angolanos retidos na nossa vizinha República Democrática do Congo,
estão lá retidos e há outros que de cá não conseguem sair, não é? E até o momento, honestamente, não se percebe, não se percebem bem os motivos, não é? Inclusivamente por causa disso e porque já se arrastam alguns dias ou semanas já, ouvi recentemente o presidente de uma associação de camionistas a dizer que se não se resolver a situação que eles haviam de paralisar. E a questão de fundo, se calhar para a reflexão, é perceber o que é que se está a passar, não é? E faz-me um bocadinho de espécie que, pronto, primeiro não é a primeira vez, não é? Que temos esse irritante ao nível da fronteira terrestre, né? com o Congo, mas este braço de ferro parece-me ser, poderá, não é? Talvez ser consequência também das medidas que tomamos cá com o combate ao combustível, não é? Portanto, geralmente não há coincidências, não é? Mas é muito próximo, não é? E a questão era saber se, e nós tínhamos referido esse aspecto na altura em que abordámos o tema do combustível, que certamente para serem vendidos lá haviam compradores do outro lado da fronteira e a questão é que, obviamente, reconhecemos que é uma situação negativa, que pressiona e que tem efeitos muito adversos para a nossa economia e para a nossa sociedade, mas se essas questões não são tratadas como devem ser, não é? Porque a questão é a seguinte: não estará a haver retaliação porque alguns meios e recursos pertencentes a empresários daquele lado, não é, foram se calhar cativados, e o que faz espécie num país com uma fronteira tão grande e com um movimento tão grande, o que era de se esperar numa situação normal era que houvessem, e para também podermos retalhar, que houvessem camionistas congoleses desse lado a não poderem entrar, não é? Ou a sair de Angola. E o que me faz espécie é que não se ouve também falar disso, não é? Portanto, impõe-se, obviamente, resolvermos esta situação, não é? Porque há custos económicos e materiais e sociais muito elevados. Adebayo Vunge, os seus recados. Bom, serão dois e eu entro na senda da abordagem do ENDA por causa do tema dos camionistas, não é? Porque efetivamente está a afetar a atividade, sobretudo o comércio transfronteiriço, não é? E sei que estão a ser juizadas algumas soluções, adotando-se obviamente o princípio da reciprocidade na adoção de uma taxa para os caminhões congoleses que também venham para o nosso lado, embora em menor quantidade, não é? Mas no fundo, segundo a informação que eu pude recolher, a medida adotada pela parte congolesa tem um bocado a ver ali com o tema de receitas locais, não é? E, portanto, as autoridades locais, ao nível daquela região das fronteiras, é que estabelecem o valor das taxas a aplicar nesse tipo de transações e, infelizmente, encontraram aqui uma forma interessante de alimentar os cofres públicos daquelas administrações e, obviamente, estão aqui a criar um stress e a comprometer a relação e a atividade comercial entre os dois países. Mas é um irritante preocupante, não é a primeira vez, é verdade, e levanta outros temas, não é? Que tenha a ver com a urgência
de adotarmos as medidas preconizadas ao nível da zona de livre comércio da SADC, por um lado, e também continental, não é? O que iria ajudar, criando-se aqui um quadro de harmonização de taxas, porque situação diferente, por exemplo, é a que se registra na fronteira sul, com os caminhões de carga que vêm da Zâmbia, ou neste caso do leste, mas do sul, que vêm da Namíbia e da África do Sul, onde as taxas que nós cobramos são muito menores e, embora ainda assim os caminhoneiros desses países reclamem no sentido de se adotar uma isenção, mas isso tem permitido, digamos, acelerar e estabelecer as trocas comerciais sem grandes handicaps. Mas se calhar não é depende de excluir uma abordagem mais de topo, no sentido de se encontrar uma solução para estas e outras, porque tem reflexos no abastecimento parcial para algumas regiões de Cabinda, não é? E onde depois também já se reclama algum aumento de preços por força desse agravamento de taxas que as autoridades congolesas colocam, porque a mercadoria que sai por aquela fronteira não fica toda no Congo, alguma entra para o nosso território, neste caso concreto para Cabinda, mas com estes preços que são praticados do ponto de vista de taxas, não é? Para a circulação no território congolês, acaba por repercutir também no preço que é praticado de alguns produtos que depois vão parar a Cabinda. E aí levanta-se então o tema dos catamarãs para transporte de carga, e no sentido de acelerarmos e dinamizarmos esta atividade, mas também levanta a velha discussão da ponte sobre o Rio Zaire, não é? Que eu acho que deveria ser um grande projeto nacional, tentarmos criar condições para efetivamente acelerarmos e conseguirmos minimizar o efeito da descontinuidade geográfica que a região de Cabinda tem em relação ao resto da parte continental do país. Por fim, um outro recado ao governo da província de Luanda, que tem a ver com o facto de continuarmos a notar situações de desordenamento de trânsito, e neste caso com a circulação de cupapatas por tudo quanto é lado, por tudo quanto é via, sem qualquer condição, não só de segurança, mas também de desrespeito total das regras de trânsito, circulando em passadeiras, em pontes. Portanto, continua, sob esse ponto de vista, um certo caos, com consequências do ponto de vista de segurança e de sinistralidade, e, portanto, impõe-se que, ao nível do GPL ou de outras instâncias, neste caso também policiais, haja aqui uma abordagem mais estruturada no sentido de efetivamente corrigirmos e, neste caso, de reeducarmos os cupapatas para que eles efetivamente possam exercer a sua atividade, mas com digamos, um sentido de cidadania mais consentâneo, se quisermos. E assim, pomos um ponto final a esta última edição do mês de outubro do jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Despedem-se de si Adebayo Vunge, em inglês, Rui de Castro, Anacleto José e Silvio de Abreu. E você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast no YouTube, onde quiser e quando quiser, em lac.7dias. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Adebayo Vunge, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias, aqui na LAC.